Rádio Piauí. Oi, pessoal! Está começando mais um Foro de Teresina. Eu sou a Malu Gaspar, excepcionalmente ocupando a cadeira do Fernando Barros Silva, que está em São Paulo essa semana por causa da morte do nosso colega, Otávio Frias Filho. Aliás, eu queria deixar a nossa homenagem ao Otávio, que em 34 anos na direção da Folha deixou um legado de preocupação com a qualidade da informação, com o pluralismo e marcou a forma como a gente faz jornalismo hoje. Essa semana, além do Zé Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Oi, Toledo. Opa! Saiu mais uma pesquisa. E Lula continua na frente. Agora é no Datafolha. 39% dos entrevistados querem votar no presidente Lula. Quem senta à mesa com a gente para debater o cenário político é a Carol Pires, que foi nossa colega aqui na Piauí, é hoje uma das roteiristas do programa Greg News na HBO e escreve para o New York Times em espanhol. Muito chique. Bem-vinda, Carol. Oi, gente. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando pro nosso jovem que tem que resolver as coisas na base do grito, Bolsonaro. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, você tem esse encontro marcado com a gente no site da Piauí ou no seu tocador de podcast de preferência, para baixar no seu celular e sair ouvindo a gente onde você quiser. O pau tá comendo, menino. Estamos expulsando os venezuelanos. Se não tem governante, se não tem autoridade por nós vamos fazer a nossa autoridade. Fora venezuelano de dentro de Pacaraima. O Foro de Teresina tem sempre 3 blocos temáticos e essa semana a gente abre a rodada com o tema preferido do nosso querido Toledo, comentando as últimas pesquisas de intenção de voto. No segundo bloco, vamos repercutir a performance da Marina Silva no último debate presidencial e vamos falar sobre a campanha dela, se finalmente está decolando. Por fim, no nosso terceiro e último bloco, vamos falar sobre o vergonhoso episódio da expulsão dos venezuelanos em Roraima no final de semana. Bom, desde segunda-feira, os institutos de pesquisa estão divulgando suas primeiras pesquisas de intenção de voto depois do registro das candidaturas. Tivemos o Ibope, agora a Datafolha, e os resultados dessas pesquisas estão abalando o mercado, a bolsa cai, o dólar sobe e aparentemente está todo mundo apostando num possível segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Toledo, nosso especialista, o que você diz sobre essas pesquisas e esses comportamentos aí do mercado? Bom, mercado eu solenemente vou ignorar, porque eles só estão aí para especular. E a eleição é sempre uma grande oportunidade para eles ganharem ou perderem dinheiro, né? Tanto até que tem empresa patrocinando pesquisa para influenciar o mercado, enfim. Então, vou deixar para lá. Mas a origem dessa oscilação do mercado faz sentido. Se a gente olhar tanto o Datafolha quanto o Ibope, que são os dois institutos que chegam até o fim da eleição, que tem a maior taxa de acerto histórica, que tem a metodologia mais comprovada e são mais sérios. O que aconteceu do levantamento anterior em relação a esses que foram divulgados essa semana, tanto para a Ibope quanto para a Datafolha? Houve uma oscilação positiva do Lula e houve uma oscilação positiva do Bolsonaro. O que indica uma tendência de polarização entre os dois extremos do espectro político, Bolsonaro de um lado, Lula do outro. O Lula aumentou o seu cacife como principal eleitor desse pleito, chegou a 39% de intenções de voto no Datafolha, ele estava na faixa dos 30%, subiu praticamente, não chega a ser 10 pontos, mas tem uma mudança grande de patamar. A mesma coisa aconteceu no Ibope, bateu num teto de 37%. Portanto, a questão que se coloca que é a mesma desde o começo da eleição. O Lula vai conseguir transferir esse potencial para o seu candidato, Fernando Haddad, ou não vai? Isso a gente não vai saber até as pesquisas mais para frente demonstrarem ou não. Mas tem uma coisa estatística. Quanto maior a quantidade de votos que ele pode transferir, maior a chance dele transferir, obviamente, uma parcela, mesmo que se for a mesma parcela, se for, vamos dizer, 1/3, como ele aumentou o estoque de eleitores dele, esse 1/3 que vai ser transferido para o Haddad aumenta também, entendeu? Mas não é garantido, né? Como a gente já viu até as próprias... Mas alguma transferência vai haver. Sim. É que o Haddad, ele era um nanico, ele tinha 2%.
Agora ele apareceu com 4, ele dobrou. Se você olhar, não tem nenhum outro nanico que dobrou num espaço de tempo tão curto quanto ele conseguiu dobrar. Não, mesmo que ele transfira pouco, né? Ele vai poder engordar bastante as preferências de voto. Eu fiz uma conta rápida aqui, é uma conta de padaria, não chega a ser uma coisa científica, mas só para dar uma ideia pro ouvinte do que eu tô falando. Considerando as taxas de branco e nulo, quanto elas crescem quando você tira o Lula de disputa e coloca o Haddad no lugar, considerando o crescimento que os nanicos têm quando o Lula sai da disputa, porque o que acontece? Primeiro você confronta o eleitor com um problema que ele não está esperando. Em quem você vai votar para presidente? O cara não está pensando nisso. O entrevistador que criou aquele problema naquele momento para ele, tá certo? Daí não bastasse criar esse problema, que no segundo problema. Agora, e se o Lula não for candidato, entendeu? Então aí Amoedo cresce, Meirelles cresce. Tem umas excrescências estatísticas. Mas Marina e Ciro também cresceram bem, né? A Marina dobrou a intenção de voto. Mas a Marina e o Ciro já foram testados nacionalmente, né? Já participaram de eleições anteriores. O Haddad ainda não. Ele tem... Claro, mas o Haddad ainda tem um espaço enorme para crescer, né? Isso é conhecido. Na minha conta de padaria, o Haddad tem um potencial para chegar a uns 20%. Que é o patamar onde o Bolsonaro já está. O que tornaria a tarefa do Alckmin, que é o candidato do mercado… Exatamente. Praticamente. Muito mais difícil, porque não é mais chegar em 15, não é mais chegar em 16, é chegar em 20, entendeu? Está crescendo o patamar. E isso é que está deixando o mercado em pânico, entendeu? Ontem eu falei com algumas pessoas que falaram, esse segundo turno é tenebroso, é horrível, gente do mercado. Agora, eu não sei o que vocês acham, mas não é só que não é garantido. A transferência de votos do Lula para o Haddad depende de muitas variáveis, né? O Ibope diz que 60% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que não votariam no candidato indicado pelo Lula. E o Datafolha fala em 48%, né? Eu não sei o que isso significa, porque você vai ver que essas pessoas já são as pessoas que rejeitam o Lula, né? Não, o número é alto, mas a rejeição do Lula é mais baixa que a do Bolsonaro. Então, é difícil você só por esse número conseguir calcular qual é a capacidade de Esse número indica muito pouca coisa, porque tem um componente de politicamente correto que o cara que responde não quer desagradar o entrevistador. Isso é um fato histórico, um fato da vida. Ele quer responder ao certo, né? Todas as pesquisas que você lê sobre comportamento sexual, você ignora, porque é tudo mentira. Porque o cara tá querendo impressionar a pessoa que tá fazendo a entrevista. Primeiro, uma coisa que eu acho que é importante dizer. A rejeição é uma coisa difícil de medir. Dependendo de como você formula a pergunta, vem um resultado completamente diferente. Datafolha e Ibope têm uma pergunta diferente, o enunciado da pergunta é diferente e por isso, historicamente, eles têm resultados diferentes. Então, se você comparar um com o outro, nunca bate. Mas a ordem, a sequência é mais ou menos a mesma. Vamos pegar aqui o Datafolha, que é a mais recente. O Bolsonaro tem a maior rejeição do Datafolha com 39% e o Lula em seguida com 34%. Se você levar em conta que 99% dos eleitores conhecem o Lula e que o Bolsonaro tem em torno de 90%, esses 39% do Bolsonaro são muito piores do que os 34% do Lula. Toledo, eu voltei nas pesquisas ali de 2006, no ano da reeleição do Lula, ano seguinte ao mensalão, e ele tinha, dependendo do Instituto de Pesquisa, entre 25% e 32% de rejeição. E hoje, já condenado por corrupção, preso, ele mantém esse mesmo patamar. E o Bolsonaro, que sequer é conhecido em todo o país, porque nunca foi testado nacionalmente, tem muito mais. Isso fala mais sobre o Lula ou sobre o Bolsonaro? Não, fala mais sobre o Bolsonaro. O Lula está em queda. A rejeição Lula no auge. Vamos lembrar que 2 anos atrás, no auge da Lava Jato, a rejeição ao Lula era maior do que 50%. Todo mundo dizia que ele era inelegível, porque ninguém pode… Obviamente, numa eleição com 2 turnos, você não pode eleger alguém que mais da metade do eleitorado disse que não votaria de jeito nenhum. Só que as pessoas mudam de opinião, né? E é o que a gente está vendo. Então, o Lula, ao mesmo tempo que ele cresce como potencial transferidor de votos, ele diminui a sua rejeição. Claro, é uma coisa aritmética. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro, à medida que vai se tornando mais conhecido, vai aumentando a rejeição. Não vai aumentar demais. De voto um pouquinho, né? Que é o que a gente viu. Então, a coisa tá meio… Teve um momento do Bolsonaro, entre o final de um ano para cá, último semestre do ano passado e primeiro semestre desse ano, em que para cada 3 eleitores que passavam a conhecer o Bolsonaro, 2 entravam no potencial de voto e 1 entrava na rejeição. Era uma taxa muito positiva para ele. A partir do momento que ele começou a participar de debate, que ele começou a ser questionado em entrevista, que as pessoas começaram a aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre o Bolsonaro, essa taxa mudou.
agora está em torno da casa de 50%. Quer dizer, para cada 2 eleitores que passam a conhecer o Bolsonaro, um entra como potencial eleitor e o outro entra como rejeição. Quer dizer, agora, a gente já falou um pouco sobre isso, mas acho que o PT está reconhecendo essas dificuldades quando leva o Haddad para o Nordeste, para fazer passeio lá junto com o Jacques Wagner. O ponto é, vai ter uma taxa de transferência. O que as pessoas não sabem, que não dá para calcular, que você não tem nenhum método científico que mostre, é se vai ser 1/3, se vai ser 1/4, se vai ser metade, se vai ser 2/3, entendeu? Mas o problema de você ter um cara beirando o patamar dos 40 transferindo, é que se ele transferir 1/3, ele bota o cara no segundo turno. Quarta-feira, o PT soltou a primeira campanha do Lula na internet. É um vídeo curto, tem ali 2 minutos e meio. Começa com o Haddad falando... pensaram que a gente ia abandonar o Lula, isso não aconteceu. Aparecem as imagens do pessoal fazendo a passeata em Brasília para fazer o registro da candidatura do Lula. Ou seja, um vídeo do Haddad. Começa com o Haddad. O Andrade. Que no, o nosso Andrade. Que no passeio dele na Bahia foi sendo chamado de Andrade. Ou Haddad, ainda o moço do Lula. Mas então nas imagens mostram uma imagem aérea dos militantes chegando para o registro da candidatura. E essa frase do pensaram que a gente ia abandonar o Lula vem de uma pesquisa qualitativa interna que o PT fez, que os petistas achavam que o partido não podia abandonar o Lula. Por isso ele começa com essa frase. Depois aparece uma gravação do Lula que ele gravou antes obviamente. Hora nenhuma fala que ele está preso, fala em Lula livre. E depois ele vai começar a fazer uma transição, essa transição entre o Lula e Haddad. A música final canta Lula, Lula é Haddad, é o povo. No Valor tem uma reportagem essa semana que a Andréa Jubé passou uma semana acompanhando a campanha do Jacques Wagner na Bahia. E em algum momento ela fala com um eleitor, que é o seu Arlindo Gonçalves, 77 anos. E ele fala assim... que vai votar no moço do Lula ou em quem ele mandar. E aí ele fala, se o Lula morrer e for enterrado, mas botar uma cabine na cova, eu voto nele. Mas essa frase, moço do Lula, é a mesma frase que a Dilma ouvia em 2010 e em 2014. Que é a mulher do Lula. A Vilma. O Andrade é o mesmo termo com o qual o eleitorado da Zona Leste paulistana, na eleição de 2012, se referia ao Haddad. Quer dizer, a história vai se repetindo. Não sei se bom, então farsa dá ou pra gente piada. Supor que o Haddad tem muita chance de estar no segundo turno. Tem muita chance de estar no segundo turno, porque quando você tem um padrinho desse tamanho, é quase que um kingmaker, né? É um cara que, mesmo estando preso, tem uma influência que é a maior influência da eleição. Por outro lado, o que as pesquisas mostram, digamos, no campo oposto, é o Bolsonaro consolidado, anti-Lula. Anti-Lula total, é a melhor personificação, por isso que ele cresceu. Exatamente. O Temer ajuda os dois. O fracasso do governo Temer ajuda tanto o Lula quanto o Bolsonaro, um de cada lado. E atrapalha o Alckmin, né? Logo, se o Lula cresce aqui, por anteposição, cresce o Bolsonaro lá. E isso vai deixando o caminho de quem tenta trilhar a trilha do meio mais difícil. Eu acho que eu interpreto assim esse pânico que tomou conta do mercado a partir de segunda-feira, mas que vem de uma análise política que faz sentido, entendeu? Agora, vamos ver o que vai acontecer quando a campanha eleitoral começar na televisão. O Alckmin, ele vai ter 300 e cacetada slots de propaganda ao longo da campanha eleitoral. É muito mais do que qualquer outro candidato. Mais ou menos vai ser assim. Vai ter um slot do Alckmin e um slot dos outros candidatos. Um slot do Alckmin de 30 segundos. Vamos ver se isso vai ser um efeito para o bem e para o mal, pois né? Né? Tem gente que a sobreexposição atrapalha. Pode ser que atrapalhe. Vamos passar para o próximo bloco para a gente discutir a nossa Marina Silva, que parece ter acordado finalmente para a campanha eleitoral. Essa semana não tem como a gente esquecer de falar dela, Toledo, a grande estrela do debate da Rede TV. Na última sexta-feira, dia 17, foi a Marina Silva. Num dos blocos de confronto direto, ela partiu para cima do Bolsonaro. Eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Só uma pessoa que não sabe o que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida. Ser a última a ser promovida. E quando vai numa fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita.
Bom, com esse desempenho, já tem muita gente apostando que a Marina encontrou uma maneira de se posicionar na campanha e de se firmar como uma antagonista para o Bolsonaro. Carol, o Bolsonaro tem esse calcanhar de Aquiles e a Marina é a única candidata mulher com chances de ir para o segundo turno. Você acha mesmo que ela pode ser o nome mais forte contra o Bolsonaro? O problema da Marina é que ela é sempre vista como uma boa segunda opção, né? Não sei como ela se sairia num segundo turno. Antes, queria só comentar que foi interessante, foi a primeira vez que um candidato conseguiu dar uma invertida no Bolsonaro. Foi muito bom que tenha sido a Marina, como você falou, a única candidata mulher competitiva na campanha. E outra coisa é porque as pessoas não tinham conseguido ainda dar a volta no Bolsonaro nisso que ele fica falando de que fraquejou e a última filha foi uma mulher, de que mulheres não deveriam ganhar o mesmo que os homens. Ele fica dizendo que essa entrevista, ele nunca deu essa entrevista, fica cobrando do jornalista, acho que um jornal gaúcho, que apresente as fitas dessa entrevista. Mas ele falou sim. Ele falou até que ele era fornecedor, né? Que quando ele virou pai de uma menina, ele passou a ser fornecedor pro mercado, né? Ele falou isso? Essa eu perdi, isso. Não é possível. A Globo News passou o vídeo. Eu fiz uma pesquisa longuíssima, fiz isso comigo mesma, assisti 2 dias de vídeos do Bolsonaro na internet, fiquei observando tudo que ele falava, e ele fala explicitamente num programa, olha só, da Luciana Gimenez, no Super Pop. Olha, no serviço público, você não tem distinção. Agora, na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Sem problema. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente do que homem. Machista. E ela fica brava, né? Engraçado. Sim, ela fica brava. Então faltava alguém fazer esse acerto de contas com ele, né? Porque nos debates ele fala o que quer, ele responde outra coisa, ele foge da pergunta. Ninguém estava conseguindo ainda dar essa volta. Dá para ela crescer nesse público com essa pegada de mulher, eu sou mulher? Eu acho que é acertado da parte dela para fazer justiça à Marina nas campanhas anteriores, na de 2010, quando ela já disputou com a Dilma. Ela já batia nessa tecla de que o Brasil podia agora ter a primeira presidente mulher, no caso dela, a primeira presidente mulher negra. Então isso já era um discurso dela. Acho que agora esse discurso soa mais forte, porque a gente vem desse levante feminista, das mulheres cobrando igualdade de direitos, de oportunidades. Então esse discurso soa mais forte. É uma estratégia muito interessante para ela, porque o voto feminino é o voto mais indeciso nessa eleição. Tô certa, Agora, Toledo? depende dela, né, Toledo? Porque nos debates ela sempre fica meio assim, morna. Parece que ela tá ali sem muito se posicionar. E pela primeira vez ela foi firme, né? Eu até conversei com uma pessoa da campanha dela ontem que disse que isso não estava planejado, que ela não tem como característica o embate e que quando acabou o debate ela saiu muito feliz, praticamente exultante, porque ela tinha tido a oportunidade de falar e ser firme e sentiu que o negócio teve um apelo, né? A grande dificuldade que a gente tem com a Marina é quando ela termina de falar, fazer um resumo do que ela disse. Meio Gilberto Gil, né? Aquela coisa Gilberto, Marina, Gil. A Gil ainda faz música, né? A Marina é um pesadelo. Nessa intervenção com o Bolsonaro, claramente todo mundo é capaz de reproduzir o que ela disse, né? Ela disse com indignação que só uma mulher poderia ter. Imagina o Alckmin tentando fazer aquele papel. Ia soar ridículo. Nem conseguiria, talvez, ter tanta indignação assim, porque ele não sabe fosse o que é. Mesmo que fosse o Boulos, não teria o mesmo efeito. Precisaria ser uma mulher falando aquilo. E é o calcanhar de Aquiles mais vulnerável do Bolsonaro mesmo. O Bolsonaro tem de 40% a 75% menos votos entre as mulheres, dependendo do estado. Principalmente no Nordeste, as mulheres nordestinas não querem saber do Bolsonaro, mesmo, né? E tá muito difícil dele crescer lá. E quando vem alguém com esse perfil e joga na cara dele todas as bobagens que ele já falou sobre esse assunto, o efeito negativo para o Bolsonaro talvez seja maior do que o efeito positivo para a Marina. Agora, você falou do Nordeste. Poucos dias depois do debate, ela foi ao Ceará se encontrar com a Maria da Penha, que foi uma vítima de violência doméstica que levou à elaboração da Lei Maria da Penha, que hoje pune homens que praticarem violência contra suas mulheres. E pareceu até que era uma coisa já previamente programada, né? Para ela fazer isso no debate e depois conseguir esse fato na campanha. Mas parece que não foi. Aparentemente,
aparentemente ela resiste a essa postura mais É difícil também combativa. você conseguir repetir, né, o show. É difícil você conseguir de novo fazer com que o Bolsonaro escorregue na mesma casca. Ele vai estar Em preparado. favor dela, Já vai a gente estar mais tem que preparado. dizer que foi a cena do debate que mais repercutiu no Twitter. Sim. Agora, isso dá voto, Toledo? Até que ponto Então, isso não vai tem- provocar uma mudança na posição dela nas pesquisas? Não é dar um assim impulso? da noite pro dia, Exato. né? O debate foi na sexta-feira, as pesquisas do Ibope, o campo foi feito sexta, sábado e domingo. O da Datafolha, o campo foi feito segunda e terça. Então, seria Ela muito teria que pouco ser um tempo para anti-Bolsonaro. você olhar essas pesquisas e dizer, não teve efeito positivo para Marina, Não, né? precisa, mas assim, esse tipo de atitude, isso funciona? Você acha que isso reverbera, bota a pessoa É no ruim outro pro patamar? Bolsonaro, não necessariamente é bom pra Marina. Eu acho que pra Marina ter uma marca, ter um discurso claro, de fácil entendimento por qualquer pessoa, é bom. Porque o discurso dela é muito Normalmente vazio. difícil Ele é de- um monte de palavras que não fazem sentido umas com as outras. Quando você faz a nuvem de palavras do programa de governo da Marina, as duas palavras que mais aparecem são política e políticas. A gente costuma ver que nos debates é mais fácil você perder com um debate do que você ganhar com um debate, né? Lembrando daquele debate da eleição passada, quando o Aécio chama a Dilma de leviana. Leviana tem um outro significado no Nordeste. Pegou mal, Pegou muito mal. Então, um militar falando de maneira grosseira com a Marina Silva, uma senadora que a gente conhece que tem um tom sempre muito calmo. Se veste ali quase como se fosse uma fada da floresta. Inclusive, o filho do Bolsonaro tuitou uma coisa, né? Falando assim, a Marina caminhou em direção deu 2 passos, como se fosse intimidar. Imagina se fosse o contrário. Marina Silva, 45. Ele ficou com medo dela. Aí teve alguém que comentou, né? Marina Silva pesa 45 quilos, tem 60 anos, mede 1,60 m. Vai intimidar quem? E não anda armada, até onde você sabe. Outra coisa que eu queria comentar aqui é o tempo que ela tem para estar fora do eixo sul e sudeste. Peguei uns dados da agenda dela agora em setembro. Dos 30 dias do mês, 18 dias ela vai ter que estar em São Paulo. Ela e provavelmente os outros candidatos. Deve ser uma agenda semelhante para entrevistas, debates, sabatinas em geral. Um outro dia ela vai estar no Rio de Janeiro para fazer a entrevista com o Jornal Nacional. E um outro dia ela está em Brasília para fazer uma entrevista com a EBC. Então são 20 dias do mês em que ela não pode estar, por exemplo, no Nordeste, no Sul. Ela tem que escolher usar o tempo que a mídia eletrônica oferece de graça ou fazer campanha nos estados. São Paulo é um dos estados que ela vai pior. Então, o fato de estar mais em São Paulo, ter uma exposição para o público paulista, não necessariamente é ruim, desde que ela consiga encontrar um discurso que cale para esse eleitorado, né? A Marina vai melhor nos estados da região norte, um pouco no centro-oeste, e não vai mal no nordeste, não. Por exemplo, quando você tira o Lula da disputa e coloca o Haddad no lugar, tanto no Datafolha, principalmente no Ibope, ela dá um salto, às vezes ela dobra de intenção de voto. Então não precisa ela ir para o Nordeste. Depende da estratégia que ela quer fazer. Se ela quer consolidar o eleitorado que ela já tem. O problema é que eu não acho que haja um eleitorado Marina consolidado. Eu acho que a Marina é um caso típico de recall. Como ela já participou de 2 eleições presidenciais em seguida, é a única que fez isso, tá certo? Dos que estão no páreo. Ela tem um reconhecimento. Quando o cara apresenta a lista, na verdade, a cartela redonda com o nome dos candidatos, é um dos poucos nomes que eles reconhecem. E por isso que quando você tira o Lula, ela é a que mais cresce. Além do recall, apesar de ter uma altíssima taxa de conhecimento, menos de 10% dos eleitores não sabem quem é Marina Silva, ela tem uma taxa de rejeição proporcionalmente baixa. Ela apareceu aqui no Datafolha com 25%. Se você levar em conta que o Haddad, que quase ninguém conhece, tem 21%, até que não é ruim. Agora, li uma coluna do Pablo Hortelado na Folha essa semana, que ele diz que a Marina Silva tem mais chance de ir para o segundo turno quanto mais se esquecerem que ela existe. Sim. Né? Eu não sei se isso é correto, mas aparentemente está funcionando, né, até agora. Ela tá com pouco tempo de TV, mas até aí todos os candidatos, menos o Alckmin, e o Alckmin, né? estão, né? Acho e o Meirelles. Sim, mas acho que vai ficar claro no fim da eleição
porque você vê o Bolsonaro e o Ciro Gomes, que são os dois mais fenômenos da internet, o Bolsonaro como bolsomito e o Ciro Gomes como Cirão da massa, também não conseguiram coligação e estão sem tempo de TV. Então acho que uma das grandes questões dessa eleição vai ser o quanto a política ainda está dependente dessas velhas estruturas, coligações partidárias e tempo de TV, e o quanto a internet vai ditar. Tem seguidores no Twitter, né? 1.800.000 seguidores, mais do que o Bolsonaro, né? É engraçado que não provoca, talvez, tanto engajamento. Ele tem mais engajamento, né? Interessante. Não tem. E no Facebook ela está estagnada já faz muito tempo também. Vamos ver, Marina. Vamos pro próximo bloco, que vai discutir a triste situação dos venezuelanos em Roraima, com um episódio de violência nessa última semana. Bom, na semana passada, houve um confronto entre brasileiros e venezuelanos na fronteira de Roraima com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, que começou a partir de um suposto assalto que teria sido cometido por um grupo de venezuelanos e que os brasileiros tentaram vingar com atitudes de violência, queimando barracas, enfim. Imagens bem tristes de se ver, de falta de civilidade dos brasileiros com os venezuelanos. Um conflito muito selvagem. Como se não bastasse tudo isso, ainda ontem, terça-feira, nós estamos gravando na quarta, um terremoto atingiu a Venezuela, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos e a crise econômica e política de lá. Carol, você que conhece bem a Venezuela, tem amigos lá, já esteve lá, acompanha essa situação de perto. Qual é a sua avaliação e o que você acha que pode acontecer daqui para frente? Queria só contextualizar um pouco mais. Por favor. Esse ano o FMI já projeta uma inflação de 1 milhão%. E o PIB deve cair 18%, já vai ser o terceiro ano consecutivo de queda de 2 dígitos. Sim. Ano passado teve essas manifestações contra o Maduro, ele reprimiu com violência, mas conseguiu sobreviver. Criou aí um congresso paralelo, uma maioria governista, montou uma eleição ali absurda, que o reelegeu para mais 6 anos no cargo. Então as pessoas estão morrendo sem comida, sem remédios, vítimas da violência urbana que está completamente fora de controle. E aí quando elas tentam fugir, procurar uma vida melhor, uma outra oportunidade, são expulsas, apanham, tem o acampamento incendiado. E ainda teve a repercussão do outro lado, porque quando eles tiveram que fugir de volta para a Venezuela, em Santa Helena de Huairén, do outro lado da fronteira, eles tiveram que agredir os militares para conseguir passar. Depois, em Santa Helena, também um município ali da fronteira, a população entrou em pânico, achando que podia ter invasões e saques. A prefeitura teve que mobilizar, distribuir os imigrantes para cidades vizinhas. E eu separei um gráfico que eu peguei na revista americana America's Quarterly, que é especializada em América Latina, que eles montaram um gráfico um pouco sobre essa diáspora venezuelana pelo mundo. Para os Estados Unidos já foram 290 mil, para a Espanha 208 mil e para a Colômbia, do outro lado da fronteira, foram 660 mil. Isso é uma revista... No total de 2,3 milhões de venezuelanos, só 2% vieram para o Brasil. E ainda mas é muita gente que está migrando. Ainda é muita gente que está migrando. Mas não para o Brasil. Não para o Brasil. E ainda tem uma estimativa de que metade dessas pessoas, na verdade, estão entrando no Brasil para tentar ir para outros países. Pela barreira da língua, é mais interessante eles irem para a Argentina, para o Chile. Tem muita gente indo para o Chile. Não exatamente ficar no Brasil. Tem de Uber em Buenos Aires que é venezuelano. Exatamente. A gente sabe que quando começam a acontecer esses linchamentos é quando a população já não acredita mais na justiça, né? Eu acho que faltou que o governo federal fizesse alguma coisa parecida como aconteceu quando a chegada dos haitianos, distribuir essas pessoas para outros estados. A gente sabe que também Roraima não é um estado rico, não tem como atender esse fluxo. Eu vi o número de moradores, fui consultar o número de habitantes em Pacaraima, são 12 mil pessoas. E estão entrando, já entraram lá 120 mil, são 500 pessoas por dia. As pessoas que moram em Pacaraima também ficam, é justificável que elas fiquem assustadas. Elas não sabem o que vai acontecer, né? E só recentemente eu vi campanha do governo federal falando: os venezuelanos são nossos irmãos, vamos estender a mão num momento difícil, mas assim, no Twitter,
quantos anos depois de começar essa crise na Venezuela. O governo Dilma também não repreendeu o governo Maduro no seu momento. Tem 2 momentos, né? Primeiro, o governo Maduro, que está praticando um populismo fiscal, uma política econômica completamente irresponsável. O impopulismo fiscal, né? Na verdade, ele quis fazer um populismo, mas foi um populismo burro, porque ele depauperou a Venezuela, a economia venezuelana, e provocou essa inflação. Colocou a Venezuela em estágio de tragédia econômica, né? E o governo brasileiro, que vendo isso, quis fingir que não era com ele. Deixar aquelas pessoas entrando ali pela fronteira de forma completamente irresponsável, né? Tem uma contradição muito trágica, eu diria, que acaba estourando em Roraima. Que assim, a governadora de Roraima, Sueli Campos, está muito, muito, muito mal avaliada. Uma das governadoras mais mal avaliadas do Brasil, segundo a última pesquisa Ibope, 63% de ruim e péssima. Mais mal avaliado que ela, só o Temer. Por boas razões. Porque e aí ele quis tripudiar. Lá em Roraima, ele ficou dividido. Por quê? A política local, o governador tentou proibir, se vocês lembram, a entrada dos venezuelanos, né? Apelou para a justiça e daí os tribunais superiores em Brasília derrubaram as ordens e restituiu-se o fluxo de entrada. E o governo federal meio que tentou acomodar a situação, de um lado, porque tinha que cumprir as decisões judiciais, mas do outro, um dos seus maiores líderes, o Romero Jucá, é de Roraima e está sofrendo lá. O Romero Jucá é candidato à reeleição pelo Senado, está em 3º lugar, tudo bem, um empate técnico ali na 2ª posição, mas está pastando para conseguir se reeleger. Esse é o problema de quando você é um coronel, né? Tudo que acontece no seu feudo, no seu curral eleitoral, é culpa sua. E ele fica pressionando o Temer para tentar, para proibir, para fazer alguma medida populista, para melhorar a popularidade dele. Não está se lixando, obviamente, para a população local. Ele está querendo se reeleger. Só que o governo federal fica dividido, porque de um lado tem que cumprir o que manda a lei, e do outro, e os organismos internacionais, os tribunais superiores em Brasília, e do outro tem essa pressão interna de um dos seus principais articuladores para dar uma acomodada na situação para ver se o cara consegue se reeleger. Mas o que mandaria o bom senso, né? Eles botaram o exército lá e, nesse caso, pelo que a gente viu dos relatos, o exército ficou esperando todo mundo se matar para depois entrar em ação. A mesma coisa o governo federal fica esperando a situação se agravar para tomar uma providência. O que eles poderiam ter feito? Organizado aquela situação. São 100 mil pessoas, pelo amor de Deus, não é nada do outro mundo. Para Roraima é muito, que são 500 mil habitantes. Agora, para o Brasil... E a Polícia Federal estima que metade desses imigrantes já saíram, do Brasil, inclusive. Você mesmo falou, né? Gente que está passando pelo Brasil. Mas aí eu pergunto, Malu, uma completa inépcia. O governo Temer é incompetente para todo o resto, por que ele seria competente em Roraima? Agora, curioso que a gente falou sobre isso já há um tempo atrás, quando a gente discutiu a Venezuela, e eu falei que o negócio ia entrar na campanha eleitoral. E você falou que não ia. Eu acho que agora vai, assim, e pela razão errada, pela razão que a gente não tinha previsto, né? Que a gente achou que ia entrar, eu achava que isso ia entrar na campanha como um tema de Maduro, PT, não sei o que lá, e tá entrando por uma questão muito mais básica, que é humanitária, que é a questão de o que fazer com essas pessoas. Em Roraima, né? Porque lá em Roraima, o Bolsonaro está com 39% do total de votos, o que dá 53% dos votos válidos, porque você tem que descontar branco, nulo. Pois é, mas o Bolsonaro fala nas sabatinas. E é o único lugar que isso acontece. É o único lugar onde ele ganharia no primeiro turno, mas ele está com 53% dos votos válidos. Ele seria eleito no primeiro turno em Roraima. Uau. Isso talvez explique a atitude que as pessoas tiveram ali na fronteira. Existe um caldo de cultura de rejeição, né? De xenofobia até. Felizmente, esse tema não está se transbordando para outros estados. No Amazonas, por exemplo, o Lula dá de lavada no Bolsonaro, entendeu? Ao passo que em Roraima ele perde. Portanto, quer dizer, é um tema de campanha, mas por enquanto é um tema de campanha em Roraima. Mas essa semana os candidatos todos estão falando sobre isso, né? Tentando até talvez se diferenciar em relação a esse assunto que mobilizou as pessoas, né? Os vídeos são muito preocupantes. E que sequer foi a primeira vez, Malu. Já tinha acontecido antes, numa escala menor, mas era uma tragédia anunciada. Agora, o Bolsonaro fala isso. Sempre que se pergunta sobre a questão dos venezuelanos em Roraima, ele fala coisas do tipo, o que você faria se uma pessoa entrasse na sua casa sem pedir licença? Você não deixaria
deixaria? Você deixaria alguém entrar na sua casa como se a casa fosse o estado de Roraima Sim. e os venezuelanos estivessem invadindo? Na verdade, eles não estão invadindo nada, eles estão fugindo de uma situação de caos social, né? E é o mesmo extrato que fala o discurso mais moderado que você fale, eles falam, vai pra Venezuela. Mas aí o pessoal foge da Venezuela e fala, volta pra Venezuela. É um comportamento contraditório, né? Sim, porque se ele acha que é todo mundo vítima do Maduro, ele deveria acolher essas pessoas, óbvio, né? Propor um acolhimento um pouco mais. Até pisar no seu calo. É o que a gente tá vivendo lá. Felizmente, a coisa tá contida em Roraima. E é um problema local. Se fosse pro Brasil como um todo, que não é, porque os números que a Carol mostram que é uma parcela muito pequena da população venezuelana que está imigrando para cá, aí você talvez teria um crescimento do Bolsonaro com um discurso xenófobo. Aí a gente teria realmente uma direita tradicional, da dá pior até tipo. medo ver o que poderia acontecer consolidada no Brasil. Uma reação a um problema que é tão grave, né? Eu concordo com o Toledo. Acho que por enquanto vai ficar regionalizado. Até porque entra nessa contradição que você mesma comentou, né? A Venezuela acabou virando no imaginário brasileiro um adjetivo de fracasso da esquerda. Então, eleitoralmente era talvez de se fosse esperar, interessante, claro, que os candidatos mais à direita acolhessem esses imigrantes, apontando exatamente como, olha, estamos acolhendo as pessoas que estão fugindo de um fracasso da esquerda, e não é isso que a gente está vendo. Pois é. Então é um tema complicado, né, para tocar. Eu acho que o Bolsonaro vai continuar falando muito de Roraima e vai dizer quando é que eu fui lá em Roraima, lá em Roraima. É tipo assim, um diferencial competitivo. E os outros candidatos vão ser espertos o suficiente para ignorar Roraima, porque dá voto pro Bolsonaro, dá voto para ele. Bom, vamos encerrar o bloco de Boa Vista, Teresina. E agora passamos para o momento mais aguardado do programa. Você sabe o que vem por aí, Carol? Ouvi dizer. É o momento Kinder Ovo, onde a gente toca um trecho de áudio surpreendente, engraçado, esquisito, para que os participantes do programa adivinhem do que se trata, quem tá falando, etc. Nosso momento Mas é guardado por você, né? Nosso momento. Agora eu não sei se eu posso competir. Não pode. Agora que eu tô aqui de não, você tem que, as visitas, você tem que dar uma chance para as visitas primeiro. Bom, então mas vamos... depois você pode dizer. Tá bom, vou me abster, Carol. Vamos lá, DJ Felipe, bora. Eu sou negra, minha mãe é negra, minha família toda é negra. Seu Jair não é racista. Meu sobrinho brincava com o filho caçula dele aqui. Meu sobrinho é negro mesmo. Eu perto dele sou... Então não tem problema, o seu Jair nunca teve problema de racismo. Nenhum dos filhos dele. Os meninos jogavam bola aqui com todo mundo. Sempre se deram com todo mundo aqui, com meu irmão, meus primos, com todo mundo. Então eu acho que chamar o seu Jair de racista, eu nem sei por que chamam. Porque se é uma coisa que ele não é, é isso. Homofóbico também ele não é. Porque se o seu Jair quisesse, ele poderia até dizer muitas coisas em relação a dizer que ele é homofóbico, que ele já ajudou, inclusive, homossexuais. Mas eu não sei porque ele não fala isso. Eu sei porque ele não fala isso. É a Val, né? A Val, a famosa querida. Val. Que foi demitida e continua fiel, aparentemente, né? Bom, vamos aqui dar a resposta certa. Valderice Santos da Conceição, famosa Val, funcionária fantasma de Jair Bolsonaro, entrevistada pelo Eduardo Bolsonaro no canal do YouTube do Bolsonaro na semana passada. Quer dizer, muito espontânea essa entrevista. E ele não vai falar que ele ajudou homossexual, porque ele vai perder eleitor. Não sei como que ele não cortou essa parte, né, Carol? Mas você sabe que o único livro que tem sobre o Bolsonaro é escrito por um dos filhos dele. Flávio. E o livro é todo construído para tentar provar que o Bolsonaro não é homofóbico e não é racista. E ele vai relatando pequenos casos que são assim... Ele até tinha um amigo, Paulo Negão. É sempre o amigo negro se chama ele Negão. Ele até ajudou um gay. Tem a outra história que ele conta, que é que ele estava no exército e um negro ia se afogar num dos treinamentos. E ele foi lá e salvou ele. Já ouvi isso. Que inclusive se chamava, já não lembro o nome do cara, mas João Negão. E ele nem tem funcionário fantasma, porque a Val até deu uma entrevista. Tipo assim. Sim. Carol, onde você ouve o Foro de Teresina, Carol? Eu ainda não tenho o costume de ouvir no celular. Eu queria muito conseguir fazer atividades e ouvir
podcast, mas eu ouço o foro no computador. Sentada Atenção, sedentária. Garota. Me denunciou, né, Malu? A denunciei, mas eu faria o mesmo. A gente tem feito essa pergunta aqui para os ouvintes, que nos mandam mensagens pelas redes sociais da Piauí, usando o hashtag Foro de Teresina. E também pelo e-mail forodeteresina@revistapiauí.com.br. Tem um momento também… Qual? Eu diria terno aqui no Instagram. Música, então, gente. O William Feitosa Júnior disse para o Hannah Louise: um podcast que me dá assunto para ter assunto com você. E a Hannah Louise respondeu: Piauí ajudando os casais de Teresina. Pô, finalmente a gente achou um propósito útil para esse podcast, né? Lilian Lima mandou pelo Facebook uma mensagem dizendo que ela confessa que sente uma melancolia inexplicável por não ouvir o Foro de Teresina presa no engarrafamento. Ela diz: o programa tem um cheiro de São Paulo que me mata de saudades. Deve ser esse sotaque fofo de vocês. Ai, Lilian, você que é fofa, querida. Amamos essa mensagem. E na semana passada, o Toledo também colocou um desafio aqui para os ouvintes, perguntando quem é que adivinhava quem estava imitando o Lula no primeiro bloco. Quase todo mundo adivinhou que foi o Fernando. Só o Léo Franca Costa, que mandou pelo Instagram a seguinte mensagem: só pode ter sido o ET Bilu. Lendas populares se atraem nesse negócio chamado Cosmos, né? Quem é o ET Bilu? Alguém conhece? É o famoso ET de Varginha, não é? Não. Bilu? Eu acho que numa reportagem no SBT que ele aparecia como se fosse um novo ET de Varginha. E ele falava alguma coisa como espalhe conhecimento. Bom, agora que o pessoal me explicou o que é o ET Bilu, eu acho que o Fernando não vai ficar muito feliz de saber que ele foi confundido com o ET Bilu. Coitado do nosso amigo Fernando. Fernando, você não tem nada a ver com o ET Bilu, a gente te ama mesmo assim, tá? Mesmo assim não, a gente te ama. Ô Malu, eu preciso falar uma coisa que eu esqueci de dizer, que é o seguinte: dia 18 de setembro, marque na agenda, caro ouvinte, 10 da manhã, debate presidencial, Revista Piauí Poder 360, através do YouTube. Vai ser o melhor debate da campanha eleitoral por um motivo simples, não é porque a gente vai estar lá não é porque a Malu vai estar fazendo a pergunta. Também, mas o principal motivo é que só vai ter 5 candidatos. Não vai ter o Cabo Daciolo, não vai ter os candidatos que atrapalham o debate, só vai ter aqueles que têm chance. Então, acho que eu vou sentir falta do Cabo Daciolo, mas vai ser o melhor debate ever. Tem algumas surpresas das regras que a gente ainda não pode revelar, porque estamos em negociação com os candidatos, mas vai ser um debate muito diferente daqueles que vocês estão acostumados a ver na televisão. Nem eu sei disso, gente. Eu acho que vão dar uma luva de boxe para cada um. Tem que esconder de bananeira. Essa parte eles não aprovaram. Bem, gente, muito bom estar com vocês, como diria Xuxa. O Foro de Teresina dessa semana fica por aqui. Você já sabe, a partir das 5 da tarde, toda quinta-feira, você encontra a gente no site da Piauí e no seu tocador de podcasts preferido. Eu queria recomendar muito, muito, muito que vocês escutem também o Maria Vai com as Outras, apresentado pela Branca Viana. É uma delícia. É um podcast muito legal sobre mulher e mercado de trabalho. E na próxima segunda-feira vai ao ar um episódio muito interessante sobre mulheres na área da saúde. Bom, gente, o Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpim, com produção da Luísa Miguez, do Luigi Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e a mixagem é do João Jabassi. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou a Malu Gaspar e hoje eu conversei com o José Roberto de Toledo e a Carol Pires. Obrigada, Toledo. Tchau. E muito obrigada por aceitar o nosso convite, Carol. Obrigada, gente. Na semana que vem, o Fernando está de volta. Até lá, espero vocês.